Parte 3. Regin-Mal estava atualmente em um túnel que levava até a capital real. Ele suspirou do mesmo modo que seu pai fazia. Eu sou uma negação em combate. Até mesmo suas próprias palavras não faziam jus para descrever sua situação. Sendo bem sincero, Regin-Mal era tão fraco que se fosse lutar até mesmo contra seus irmãos mais novos, ele poderia acabar perdendo em poucos segundos. Sendo assim, ele ficou desconfortável, o que resultou em resmungos autodirigidos. Esses inimigos, eu espero que eles fiquem com medo da minha aparência e fujam. Regin-Mal inalou com força, fazendo com que sua pança saliente parecesse menor. Então ele explanou suas garras e abriu sua boca. Dessa forma, ele se pareceria mais com um dragão. Quase me esqueci. Regin-Mal cuidadosamente removeu seus óculos do nariz. Não era um item mágico, mas se quebrassem, não haveria como arrumar outro. Sendo assim, ele precisava tratá-los com cuidado. Escamas de dragão são uma armadura forte, mas tudo o que posso fazer é rezar para que os anões não sejam tão selvagens. Mas e se eles fossem? Não, era quase certo que seria o caso. Isso porque as bibliotecas dos anões eram a fonte de muitas informações sobre materiais dracônicos. Regin-Mal se forçou a parar de tremer. Ele sabia que todos os Quagoas na capital real o estavam observando. Se possível, ele teria preferido lutar em um túnel mais profundo, onde não teria audiência. No entanto, se esse fosse o caso, os Quagoas não seriam capazes de vê-lo lutar, então seu pai o proibiu de fazer isso. Seu pai lhe dissera para investigar o inimigo com o melhor de seu intelecto e subjugá-los como os servos se fosse possível. Tais dizeres não continham um sinal de amizade. Em vez disso, foi uma ordem para mostrar sua força e dominar os fracos como um dos fortes. Portanto, a derrota nessa situação se igualaria à morte. Ele morreria se fosse derrotado nessa batalha. E mesmo que sobrevivesse a uma derrota, os Quagoas perderiam o respeito pelo seu pai. Isso o desagradaria e então Regin-Mal provavelmente seria morto pelo seu pai de uma forma ou de outra. No entanto, e se ele fugisse agora? Afinal, ele seria exilado em um mês, não importava o que fizesse. Essa opção tinha lá seus méritos, mas ele precisaria de um mês para se preparar para isso. Regin-Mal expeliu seu fôlego preso. O suspiro super resfriado congelou uma parede inteira e uma extensão de branco sólido. Ótimo! Meu sopro é normal e tem poder consistente com a minha idade. Esse era um dos trunfos dos dragões, a respiração dracônica. Os dragões de gelo possuíam um sopro congelante e seu poder aumentava com a idade. A respiração de Regin-Mal estava bastante desenvolvida e era mais confiável do que sua própria força física. Mas ainda assim... A respiração dracônica era uma coisa assustadora. Qualquer um que conhecesse um pouco sobre os dragões estava ciente disso. Afinal, essa era uma habilidade inata a todos os dragões. Na verdade, as bibliotecas dos anões diziam exatamente isso. Não havia como os anões virem em um lugar assim e não estarem preparados para isso, o que só fez Regin-Mal se afundar ainda mais no desespero. Embora seu pai já tivesse dito isso, se ele pudesse realmente usar magia ou algo assim, as coisas certamente seriam diferentes. Eu sou apenas um peão para ser sacrificado. Seus irmãos obedeciam fielmente ao seu pai de uma maneira tipicamente dracônica. O fato dessa tarefa não ser delegada a eles, mas sim a Regin-Mal, era sinal de que ele não se importava se o Hikikomori da família morresse. Mas ele não se ressentiu de seu destino. Se ele não tivesse encontrado livros, se não tivesse conhecido a satisfação de buscar conhecimento, ele não seria o que era hoje. Não havia sentido em se lamentar agora. De repente, o nariz de Regin-Mal se contraiu. Ele virou a cabeça para poder ouvir e pegou vários passos se aproximando de dentro do túnel. Aqueles não eram os sons dos pés de um Quagoa, pois tais passos estavam claramente usando calçados. São anões, não são? Há apenas alguns deles, o que significa... Eles estão muito confiantes na vitória só com esses números? Ou são um grupo de reconhecimento avançado? Então, se eu os derrotar, o trabalho está feito e não haverá problema se eu voltar? Estritamente falando, ele teria cumprido suas ordens mesmo se apenas derrotasse aquele grupo de reconhecimento. A questão agora era se uma desculpa como essa realmente seria aceita. Iluminados por pedras brilhantes, 4 silhuetas, embora ele não pudesse ter certeza de que ainda estavam longe, emergiram da caverna. As menores são 3 anões? Então o que é aquela maior?
Mesmo as sub-raças dos anões não deveriam ser tão grandes. Então será que os anões imploraram pela ajuda de algo maior, assim como os Quagoas fizeram com meu pai? Tendo os anões solicitado ajuda ou não, ele tinha que ter cuidado com aquela forma maior. Ainda assim, embora fosse uma grande silhueta, ainda era muito menor do que um dragão. Será que eu devo atacar primeiro usando a respiração? Regimal pensou, mas imediatamente descartou essa ideia. Não, eu deveria perguntar o que querem e tentar completar essa tarefa através da negociação. Dragões comuns imediatamente se jogariam em uma luta. No entanto, Regimal não tinha confiança em si mesmo e não queria que esse encontro terminasse em tragédia. Portanto, ele procurou uma maneira mais segura de resolver a situação. E então, finalmente, sua aguçada visão dracônica, embora a visão de Regimal fosse um tanto limitada para sua espécie, finalmente verificou que aquele que andava à frente do grupo não era um anão. Eu já não li sobre isso antes. Aquele não é um dos elfos negros das profundezas das florestas? Mas era impossível que algum deles estivesse aqui. No entanto, era muito baixo se comparado aos elfos negros dos livros. Poderia ser uma criança mestiça entre um elfo negro e um anão? Ou era apenas um elfo negro criança? Enquanto refletia sobre essas e muitas outras coisas, ele desviou o olhar para a enorme sombra atrás do elfo negro, e então seus olhos se arregalaram. Ah, um Lich-ancião? O que ele tá fazendo aqui? Que droga! Eles são imunes ao sopro congelante e podem conjurar bolas de fogo. O fogo era a fraqueza dos dragões de gelo. Em outras palavras, seu ataque mais poderoso seria inútil contra esse Lich ancião, e seu oponente poderia feri-lo gravemente. O que é aquilo que ele está usando? Parece um hobby muito caro. Os dragões tinham um olfato aguçado para tesouros. Eles poderiam farejar o valor aproximado de qualquer item, independentemente do quão valioso fosse. Nesse momento, o seu nariz estava lhe dizendo que o Lich ancião diante dele estava usando um conjunto inimaginavelmente caro de vestes mágicas. Não, o mesmo vale para as roupas desse elfo negro. Eu nunca vi algo tão valioso assim antes. Regimal era um hikikomori, então a única coisa que ele podia avaliar eram as bibliotecas dos anões. Sendo assim, seu nariz poderia ter perdido a maestria para grandes tesouros. Podia ser uma habilidade natural, mas ainda podia se atrofiar assim como um músculo caso não fosse usada. Entretanto, ele não achou que fosse o caso. E aquela outra silhueta ali parece ser feminina. Não me parece uma anã. Também não é uma elfa negra e nem um Lich ancião. Então será que é uma elfa ou uma humana? Ah, desisto. Ainda assim, ela parece estar usando roupas muito caras também. Ah, será que meu nariz está me pregando peças? Não, não pode ser. Finalmente, ele viu o anão na parte de trás do grupo e Regimal ficou aliviado. Apenas um anão normal. Não está usando nada valioso. E então Regimal sacudiu a cabeça. Não, isso é ingenuidade minha, não é? Se esses três aí na frente são todos exceto normais, talvez esse anão seja especial também. Não posso ser descuidado. Depois disso, o elfo negro apontou em sua direção, como se dizendo a todos que ele estava lá. Embora achasse que poderia ser atacado subitamente por uma bola de fogo, o seu pior pesadelo, a oposição simplesmente parou e fez uma pausa para analisá-lo, e logo eles começaram a avançar na direção de Regimal novamente. Devo me preparar para o pior? Se eles tivessem atacado logo de cara, ele teria ficado em guarda, mas esse não foi o caso. Então o que deveria ser feito? Ah, meu estômago dói. Espero que seja apenas um Lich ancião de bom coração que veio negociar. Sua vida estava em risco. Para Regimal, que viveu em segurança durante toda a sua vida, o tempo até a aproximação do grupo foi de uma ansiedade interminável. O grupo então finalmente chegou na área perto de Regimal. Regimal respirou fundo e depois falou, com cuidado para não parecer imponente. Eles eram um grupo que havia se aproximado de Regimal, que era um dragão, sem nenhuma hesitação. Portanto, Regimal percebeu que tentar parecer ameaçador seria muito perigoso. A área deste lugar pertence aos Quagoas e a nós, dragões. Por que, posso perguntar quais razões os trazem aqui? O elfo negro em pé na frente do grupo trocou de lugar com o Lich ancião. Naquele momento, ele percebeu quem era o líder do grupo. Estamos prestes a lançar um ataque e há apenas um dragão aqui? Os dragões que conheço crescem mais fortes com a idade, ou seja, ficam maiores e mais poderosos. Mas vendo o seu tamanho, você não parece nada forte. Qual é o significado disso?
O que ele quis dizer com qual é o significado disso? Regin-Mal não fazia ideia. No entanto, parecia que o Lich ancião não estava de guarda alta contra ele. Isso é muito ruim. É tão ruim que eu nem consigo descrever. De todo modo, é difícil de acreditar que só enviaram um dragão para coletar informações sobre nós. Será uma estratégia? Ou eu estou vendo coisas onde não tem? Dadas as informações que recebemos dos Quagoas cativos, provavelmente é o último caso. Para começo de conversa, Regin-Mal não tinha ideia do que esse Lich estava falando e não parecia que ele iria se esclarecer. Em outras palavras, ele provavelmente estava falando sozinho. Nesse caso, mesmo sem fazer nada, por que Regin-Mal sentia tanto medo dele? É irritante só de pensar. Vamos ver que tipo de dragão você é, então. Uma emoção de terror atravessou o corpo de Regin-Mal. Ele estava relaxado demais. Ele estava falando como se tivesse pegado uma pedra do chão. Era um tom que mostrava que ele estava absolutamente confiante de que poderia fazer o que ele falou. E então, no momento em que ele viu o Lich ancião levantar a mão, Grass, espera! Depois de seu grito ensurdecedor, Regin-Mal encostou a cabeça no chão. Esse era o maior grau de respeito que um dragão poderia mostrar, a postura de servidão. Como é que é? Regin-Mal implorou desesperadamente ao Lich ancião, cuja mão de repente parou de se mover. Por favor, espere. Meu nome é Regin-Mal. Me daria a honra de saber seu poderoso nome? Olhando em volta, ele viu o queixo do anão caindo em choque. Entretanto, o elfo negro e a humana parecida com uma elfa não pareciam surpresos. Em outras palavras, isso era uma ocorrência natural para esses dois. Regin-Mal tinha certeza de que seu julgamento estava correto, então. Eu me chamo Ain Zongon. E qual é o significado dessa sua posição? Senhor, eu acredito que esta é a forma correta que os humanos usam para se endereçar quando sabem os nomes um do outro, Gaunsama. Essa postura é o maior sinal de respeito que nós dragões podemos mostrar. E por que está fazendo isso? Naturalmente, porque imediatamente percebi que o senhor é uma pessoa extraordinária, Gaunsama. Como eu poderia tomar qualquer outra posição diante de um ser poderoso como o senhor? Essa era uma aposta enorme. Regin-Mal estava apostando tudo que tinha. Os anões usavam o termo saltar a forja para descrever a sensação de queimação ao apostar. Mas o que Regin-Mal sentia agora era um calafrio que congelava até sua alma. O tempo pareceu parar por vários segundos, mas finalmente o Lich ancião respondeu. Então pretende se submeter a mim, é isso? Sim. Caso o senhor esteja disposto a me dar essa honra, Gaunsama. Ele espiou novamente e, como esperado, o elfo negro e a elfa branca pareciam pensar que tudo isso era normal. Mas há tantos usos para a carne de dragão, pele, dentes, escamas e coisas do gênero. Você, levante a cabeça. A atitude do Lich ancião era aquela de alguém que estava acostumado a dar ordens, então deve ter achado natural que até alguém como Regin-Mal estivesse se submetendo tão prontamente. Claramente, o Lich ancião não considerava Regin-Mal como uma ameaça. Os dragões eram a raça mais forte, mas não eram invencíveis. Muitos seres poderiam matar um dragão, e os gigantes de gelo eram um bom exemplo disso. No entanto, se compararmos as duas espécies, no final os dragões provavelmente ainda eram mais fortes. A razão para isso consistia no crescimento deles. Os dragões continuariam crescendo com o passar do tempo e um dia se tornariam as entidades mais fortes de todas, os Lordes Dragões. Eles eram uma espécie de vida muito longa e o fato de poderem continuar crescendo ao longo disso tudo era uma força por si só. Desse ponto de vista, os mortos-vivos podiam ser ainda mais fortes do que os dragões. Mortos-vivos de alto nível não cresceriam em força corporal, mas podiam acumular conhecimento e experiência. Além disso, Regin-Mal tinha lido sobre mortos-vivos lendários em seus livros. Haviam os devoradores de almas, criaturas assombrosas que devoravam as almas dos vivos, os pestilências contorcidas, monstros que espalhavam doenças, cabalas de magos que reuniam mortos-vivos em torno do núcleo de liches anciãos. Havia o dragão morto-vivo que se escondia na montanha dos mortos e usava magias psíquicas, Culpandera Argo.
tesouros. Havia também os estripadores astrais, massas de sombras que espreitavam o Vale das Sombras. Esses e muito mais monstros aterrorizantes existiam entre os mortos-vivos. O Lich ancião diante dele certamente fazia parte dessas criaturas lendárias cujo nome havia ficado nos livros de história. Um ser que aparentemente não constava nos códices das bibliotecas dos anões. Gradualmente, Rengimal foi ficando mais e mais inseguro. Ele sentiu o olhar do Lich ancião avaliando seu corpo. Ele estava envergonhado por seu corpanzil decididamente não ser lá muito dracônico. Interessante. Então os dragões que vivem nesses ambientes frios armazenam gordura sob sua pele. Eu pensava que os dragões de gelo eram imunes ao frio. Ou será que você está armazenando alimento no caso de não conseguir obter comida? Não é bem assim. Eu sou o único que é desse jeito. Quer dizer que é um espécime raro, então? Rengimal não tinha certeza se ele teria algum valor por ser raro, mas não havia mais ninguém em sua família como ele, portanto a afirmação do Lich era de certa forma correta. Acho que sim, Gão-sama. Surpreendente. O Lich ancião disse e então continuou em um tom mais baixo. Matar você seria um desperdício, então. A audição dracônica aguçada de Rengimal captou essas palavras. Ele lutou desesperadamente para manter sua respiração sob controle. Parece que ele fez outra escolha correta, a que lhe permitiria continuar vivendo. Existem outros dragões por aqui? Sim, existem. Há 4 dragões mais velhos que eu e 6 mais ou menos da mesma idade e 9 que são mais novos que eu. O Lich ancião parecia muito feliz, mas Rengimal tinha certeza de que ele tinha algum tipo de esquema maligno em mente. E quantos deles são mais fortes do que você? Os 4 mais velhos que eu são todos mais fortes do que eu, e os dragões da minha idade também são mais fortes que eu. Ele provavelmente perderia até para seus irmãos mais novos, mas claro, Rengimal não podia dizer isso. Afinal, se seu valor despencasse aos olhos do Lich, ele poderia ser morto aqui e agora. Entendo. Então diga-me, qual é o nível de magia que esses dragões mais velhos podem usar? São capazes de usar magias arcanas? A mais forte pode usar magia de até 3º nível, e como o senhor disse, é magia arcana sim. À medida que os dragões cresciam, eles naturalmente adquiriam a habilidade de usar magias arcanas, mesmo sem se dedicar a aprendê-las. No entanto, eles só poderiam lançar algumas magias. Até mesmo o pai de Rengimal só podia usar 3 magias do 3º nível. O quê? Só 3º nível? O Lich ancião parecia desinteressado, mas depois se animou como se tivesse notado alguma coisa. Creio que vale a pena perguntar. E se for apenas um blefe? Dizem que a águia mais forte sempre esconde suas garras. É possível que o dragão mais forte possa usar magias de 8º nível? Não, senhor, é impossível. Ou melhor dizendo, Rengimal nem sabia se magias do 8º nível realmente existiam. Será que ele deveria dizer isso ao Lich? Não, ele não podia. A verdade às vezes doía mais do que mentiras. Se ele ofendesse esse usuário de magia morto-vivo, ele sequer poderia ter um futuro. Não, senhor. Eles não podem usar magias de um nível tão alto, mas eu ouvi dizer que havia aprendido uma magia de resistência a chamas de 3º nível. Será que ele deveria ter dito isso? Seu pai, afinal de contas, não era um inimigo a ser subestimado. Compreendo. Bem, é natural que alguém queira encobrir seus pontos fracos. Esse tom indiferente fez com que Rengimal se sentisse bem desconfortável. Aura? Sim, Oi-sama. Parece que o elfo negro se chamava Aura, e a julgar pelo seu cheiro não era um elfo negro, e sim uma elfa negra. A outra, que parecia uma elfa, não tinha uma fragrância feminina, mas na verdade ela não tinha cheiro algum, semelhante ao Lich ancião. Esse dragão é meu presente para você. Se bem me lembro, você disse que queria um, não é? Muito obrigada. Será que esse aí pode voar? 2 olhares distintos e cheios de dúvidas o encararam. Aparentemente estavam dizendo, agora que comentou, também fiquei na dúvida. Eu acredito que possa sim. Mesmo estando fora de forma, ele provavelmente ainda deveria conseguir voar. Afinal, voo era o mesmo que andar para dragões. Não havia como ele esquecer como fazê-lo. Rengimal deu sua resposta afirmativa, porém lamentando o fato de não ter testado antes de sair de seu quarto. Então vou ficar com ele, Ai-sama, mas preciso mostrar pra ele quem é que manda por aqui pra ele ficar pianinho comigo. Antes que Rengimal pudesse sequer imaginar o que exatamente ela faria,
ele sentiu milhares de lâminas de gelo o cortando. Eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. O medo que informou seus instintos desse fato tornou-se lâminas invisíveis que perfuraram todo o seu corpo. Em um instante, sua mente ficou branca. Em seu estado diminuído de consciência, ele claramente sentiu seu coração parar de bater. Enquanto gritava, o frio negro que esmagava seu corpo inteiro foi banido. Seu coração lentamente começou a bater novamente. Seus membros tremeram e seus pulmões lutaram para puxar oxigênio. Ele recordou-se de algo assim de um livro em algum lugar. Era chamado de Intenção Assassina. Em outras palavras, a elfa negra que seria sua mestra era um ser capaz de irradiar uma intenção assassina poderosa o suficiente para colocar até um dragão de gelo em um estado quase catatônico. Nesse caso, que tipo de ser seria o Lich Ancião a quem ela reverenciava como mestre? Não havia dúvida nenhuma. Certamente se tratava de um ser além da imaginação de Regimal. Ele era um ser de poder absoluto, um Overlord. Regimal, naquele momento, soube que fez a escolha certa. Quando ele recobrou sua compostura, notou que o grupo havia recuado, uma expressão de nojo em suas feições. Enquanto se perguntava o que estava acontecendo, ele percebeu a sensação repugnante abaixo de sua cintura. Quando ele olhou para seus pés, Regimal ficou chocado. Parece que a sua bexiga fraquejou e fez ele se mijar todo. Uma poça havia se espalhado abaixo dele como se fosse um lago. O que ele deveria dizer agora? Era possível que o estivesse desagradado? Será que sua vida estava em risco por isso? Eu fiquei tão feliz que acabei me mijando. Ele abandonou todas as suas ilusões de controle. Embora tivesse a sensação de que não acreditariam, era melhor do que dizer que ele tinha se mijado por medo. A partir de hoje, seu humilde servo dará de tudo para servir Laura-sama. Ofereço toda a minha devoção e lealdade para com a senhora. Ela parecia ter ficado ainda mais enojada. Isso era ruim. Se ela sentisse que ele não tinha valor, ele poderia acabar sendo descartado como um pedaço de lixo. Os poderosos podiam muito bem fazer isso. De fato, afinal seu pai não havia feito a mesma coisa com ele? No entanto, a ajuda veio de um lugar improvável. Entendo. Creio que isso é algo comum. Sério mesmo, Isama? Sim. Certa vez ouvi algo parecido de uma das minhas amigas, a Ankoro Mochimochi-san. Uma vez ela me contou sobre como ficou chateada quando o cachorrinho dela fez xixi de alegria. Parece que esse tipo de coisa acontece quando ficam muito animados. A Ankoro Mochimochi-sama disse isso? Sério? Quando Fê e outras criaturas mágicas marcam um território, tem a ver com isso também? Talvez tenha, mas eu não sou muito versado na biologia dracônica. Ainda assim, creio que a razão que o levou a isso deve ser similar. Enquanto eles discutiam, a criatura que poderia ou não ser uma elfa estava ouvindo silenciosamente todo esse tempo. Agora ela havia inclinado a cabeça e perguntou ao Lich Ancião. Sama, então todas nós deveríamos fazer o mesmo quando tivermos? Xiaotie, isso é a hora para dizer essas coisas? Sim. Como a Aura disse, não é legal se vocês entrarem em choque e fazerem essas coisas. É algo que é fofo apenas em animais de estimação. Bem, a Ankoro Mochimochi estava preocupada, pois o cachorrinho dela estava ficando velho. Ela disse algo sobre não o deixar muito animado. Bons tempos. O ar ao redor deles havia mudado para algo que era o oposto completo da intenção assassina de antes. De todo modo, Regimal moveu-se para limpar a parte encharcada de seu corpo e uma parede próxima, e roçou na parede até a mancha secar. Mas então, o que vai fazer agora? O anão, que estivera observando tudo isso acontecer em silêncio, finalmente falou. Regimal percebeu que esse anão era diferente de seus 3 companheiros, pois ele não era forte. Será que os anões contrataram esses 3 como mercenários e haviam enviado esse anão para ficar de olho neles? Se esse fosse o caso, Regimal teria que mostrar respeito a esse anão. Ainda assim, onde ele se classificava na classificação dos subordinados? Que tipo de ordens ele receberia a partir de agora? Essas perguntas desconfortáveis passaram por sua mente. Boa pergunta. Bem, vamos deixar os Quagoas para Aura e Xiaotir. Eu irei com esse dragão e eliminarei todos os dragões que se opuserem a mim.
O corpo de Reginmal estremeceu novamente. O modo como esse morto-vivo falou foi aterrorizantemente casual. Ou seja, para ele, dragões eram nada menos do que obstáculos que ele poderia enfrentar com ânimos leves. Essa era a atitude de alguém extremamente poderoso. Reginmal hesitou sobre o que fazer. Provavelmente seria sábio implorar pela vida dos outros. Depois de firmar-se no chão, ele falou: Gao-sama, Aura-sama, poderiam dar permissão para que seu humilde servo fale? Muito bem, fale. Muito obrigado. Um pensamento ocorreu à mente do seu servo. Os seres que vivem daqui não conhecem vossa grandeza, Gao-sama. O senhor estaria disposto a estender sua misericórdia àqueles tolos? Todos os outros dragões desejariam saber da glória de Gao-sama. O que vocês duas acham disso? Se assim o senhor desejar, Aisama, não tem objeções. Isso aí, a gente não vai se opor às suas decisões, Aisama. No fim das contas, o acordo era expulsar eles do Palácio Real, não? Dragão, posso te fazer uma pergunta? Aquele que falou isso era o anão. Reginmal olhou para os rostos de seus mestres. Com toda a honestidade, ele não tinha ideia de que tipo de atitude precisava tomar em relação a esse anão. Dito isso, agir de forma arrogante seria muito perigoso. No entanto, um servo que se curvasse diante de qualquer um iria desvalorizar seu mestre. Por favor, faça sua pergunta. Depois de hesitar, Reginmal escolheu uma resposta curta para evitar ofender os dois lados. Vou te contar, nem em sonho eu esperava ver um dragão dominado desse jeito. Não, depois de ver esse seu poder, eu acho que é lógico. Desculpe, a pergunta que eu quero fazer é: há outros dragões vivendo nas redondezas? Pode haver. Pode haver, né? Quer dizer que você pode dar ordens a esses dragões? Eu não poderia. Eles pertencem a uma tribo diferente. Então é melhor cumprir primeiro o pedido de expulsar os dragões. Aí depois diremos pro conselho que existem outras tribos de dragões por perto. Assim eles terão que contar com a força de Vossa Majestade para proteger a capital real de ataques futuros. Certamente eles não iriam entregar essa terra que demoraram tanto para reaver de mão beijada. E será bem mais lucrativo, não acha? Havia uma palavra ali que ele não podia ignorar. Parece que o Lich Ancião era um rei de algum tipo, e seus súditos talvez fossem a Elfa Negra e a outra Elfa. Tem certeza que deseja ver sua raça sendo usada assim? O anão deu de ombros como se estivesse dizendo: do que você está falando? Vossa Majestade escolheu a mim, a nós. Não é natural que eu escolha quem me dá valor? Entendo. Obrigado por suas considerações, Gondo. Não preciso agradecer. Eu quem deveria. A dor que me atormentou todo esse tempo foi varrida pelos poucos dias que passei com Vossa Majestade. De todo meu coração, o Senhor me salvou. Estou satisfeito por termos forjado um relacionamento mutuamente benéfico. Embora eu não saiba se Vossa Majestade se importaria, eu certamente pagarei a gentileza que teve por mim. Mesmo Reginmal sendo alheio ao assunto, ele podia entender esse relacionamento. O anão estava profundamente em dívida com o Lich Ancião. Era uma dívida que ele pagaria mesmo que tivesse que trair sua raça. Já que é assim que se sente, vá em frente. O Lich Ancião balançou os ombros e virou-se para Reginmal. Enfim, leve-me aos dragões que diz serem mais fortes que você. Além disso, onde está o tesouro da antiga capital real dos anões? Reginmal sabia onde ficava o tesouro e assentiu com confiança. Seu humilde servo acha essa pergunta bastante fortuita, meu senhor, pois os dois estão no mesmo lugar.